Olá a todos, hoje é dia 15 de setembro de 2019, meu nome é Gilmar e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as notícias da semana. Eu queria comentar basicamente 3 notícias importantes. Foi noticiado essa semana que o COAF identificou movimentações atípicas na conta corrente do deputado federal Davi Miranda. Davi Miranda, que assumiu o cargo por uma mal explicada até hoje desistência do mandato do ex-deputado Jean Willis, que foi para a Europa. O Davi Miranda assumiu o seu lugar, e o mesmo Davi Miranda é amante, marido, companheiro, o nome que quiserem aí, do suposto jornalista, do Intercept, o Greenwald, que no Brasil a gente está acostumado a chamá-lo de Verdivaldo. Então a acusação é de que houve uma movimentação na sua conta da ordem de 2,5 milhões de reais. Lembrando sempre que essa movimentação implica entrada e saída de recursos, Mas de qualquer maneira, o COAF identificou essa questão e o Verdivaldo, fez um vídeo no YouTube altamente indignado, dizendo que é um absurdo, que é fake news, e acusou os jornalistas que fizeram a matéria de serem corruptos, ou seja, de estarem fazendo a matéria em troca de dinheiro, porque receberam algum benefício. Vejam como as coisas são interessantes, Quando o Verdivaldo divulga no seu site, o Intercept, gravações conseguidas de maneira criminosa, porque foram conseguidas através de um hacker, que invadiu os telefones do Deltan Dallagnol, a sua rede social do Telegram, o Verdivaldo dizia: não, isso aqui é liberdade de imprensa, eu tenho todo o direito de fazer. Agora, quando é contra ele, no caso contra o companheiro dele, ele fica indignado. E o pior, quando ele fez as divulgações das mensagens, elas foram adquiridas de maneira criminosa. Neste caso não, nesse caso é um órgão público, o COAF, que identificou a movimentação atípica e faz a mesma coisa com qualquer cidadão. Aí ele vai dizer que é fake news, que os repórteres que denunciaram, que fizeram a divulgação da notícia são corruptos, etc. São 2 pesos e 2 medidas da moralidade da esquerda. Quando é do meu lado, tá certo. Quando é contra mim, é corrupto, é fake news, é ataque político e coisas do gênero, Eu espero realmente que a justiça vá a fundo e investigue a origem desse dinheiro. Aliás, não só dele, de todo mundo, hein? Eu não quero, aqui já falei, eu não tenho bandido de estimação. Quem deve para a justiça tem que pagar. Lembrando que o Davi Miranda, ele também está com processo aí de investigação no Ministério Público pela tal da rachadinha. Quando ele era vereador no Rio de Janeiro, aparentemente, essa é a investigação que está sendo feita pelo Ministério Público, de que ele ficava com uma parte do salário dos seus funcionários de gabinete. Então, também tem essa questão aí sobre o Davi Miranda. A segunda notícia que eu queria comentar é sobre a matéria da revista Época, revista que eu particularmente, se li 1 ou 2 matérias na minha vida, foi muito. Mas de qualquer maneira, é interessante essa matéria para demonstrar o nível de degradação moral dos jornalistas. Assim, é uma operação orquestrada para fazer de tudo, inclusive inventar notícias quando elas não existem, para tentar de alguma maneira prejudicar o governo do presidente Bolsonaro. O jornalista João Paulo Sacconi, ele se matriculou, ele esteve como cliente, vamos chamar assim, ou como paciente, se vocês quiserem, junto à esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro, chama-se Heloísa Bolsonaro. Essa mulher, ela é psicóloga e ela tem uma clínica onde faz ali um trabalho de coach, de desenvolvimento pessoal e profissional, etc. A atividade dela é uma atividade profissional que não tem nada a ver com o governo, nem com a atividade do presidente da República e muito menos com a atividade do deputado. Ela tem a atividade dela e casualmente é esposa do deputado Eduardo Bolsonaro. Mas o repórter até aí não tem nenhum problema que o repórter também use os serviços dela, mas ele o fez sem dizer que era repórter.
Ele inventou uma outra história, deu uma outra atividade profissional, e ficou durante um mês nas sessões com ela, gravando as sessões e tentando, de alguma maneira, tirar alguma informação que pudesse servir como uma suposta notícia. É claro que isso, do ponto de vista ético, não tem palavras, né? É a degradação moral do jornalismo no Brasil, né? Por quê? Porque não se trata de uma ação investigativa do jornalista que ele precisasse omitir o fato de ser repórter para buscar uma informação de interesse público. Até aí a gente pode até considerar que fosse legítima, mas não é o caso. Aqui ele foi, na verdade, né, usando uma expressão popular, ele foi tentar descobrir alguma fofoca, porque só pode ser isso. A esposa do Bolsonaro, ela não é política, ela não tem essa atividade, ela tem uma outra atividade profissional dela que exerce e tudo bem. Mas o repórter, nesse aspecto, ele foi totalmente antiético, porque ele omitiu o fato de ser jornalista por algo que não tem interesse público. Qual é o interesse público na atividade profissional da senhora Heloísa Bolsonaro? Nenhum. Ela não presta serviço para o governo, não tem nenhum. O que ele queria era... E ele ficou todo momento, ele ficou um mês fazendo sessões com ela, ficou ali a todo momento tentando instigar, tirar alguma coisa que ele pudesse transformar em jornalismo. Fez uma matéria absolutamente pobre, porque não tem nenhuma informação de interesse público, apenas fofoca, né? Mas isso é para demonstrar a degradação moral da imprensa, que está perdendo sua mamata, né, está absolutamente revoltada com o governo. E que mostra que, pelo menos nesse aspecto, entre outros também, né, o governo tem acertado muito mais do que tem errado, o governo está no caminho certo, né? Acabando com a mamata da imprensa. Eu queria terminar o vídeo tocando no assunto que talvez seja o mais importante da semana, que é sobre a abertura, ou tentativa, por enquanto, de abertura da CPI da Lava Toga, que é a CPI que está sendo proposta no Senado. Os senadores já conseguiram as 27 assinaturas necessárias para abrir uma CPI que vai investigar as ações do Judiciário, particularmente do Supremo Tribunal Federal. Os abusos, né, que o Supremo tem cometido nesses últimos meses, né, para não dizer últimos anos. É claro que quando você vai abrir uma CPI, você não pode fazê-la de maneira genérica, você precisa estabelecer um fato concreto. Olha, eu vou investigar esta ação. Tá? Então, é claro que uma coisa é como a CPI começa, a outra coisa é que no processo de investigação podem surgir mais fatos. Mas, de qualquer maneira, o que é interessante aqui é o seguinte: a senadora Selma Arruda, do PSL do Mato Grosso, assinou a CPI da Lava Toga, assim como os outros senadores do PSL, à exceção do Flávio Bolsonaro. E ela relatou posteriormente para a revista Veja que o senador Flávio Bolsonaro ligou para ela, né, e de maneira extremamente ríspida, usando palavras de baixo calão, né, falando palavrão para ela, quase que ordenando para que ela retirasse a assinatura dela. Ela falou: olha, não falo com quem fica gritando, desligou o telefone, manteve a assinatura dela e hoje ela declarou que está saindo do PSL e indo para o Podemos. Então vejam, eu acho lamentável, né, extremamente grave, o fato de um senador do PSL, senador que foi eleito no ano passado, dentro dessa expectativa nacional de mudança que levou à presidência o Jair Bolsonaro, que o Flávio Bolsonaro tem uma atitude como essa. O que nos leva a crer que o Flávio Bolsonaro tem o rabo preso. O que ele tem medo? Por que ele não quer a CPI da Lava Toga? Por que ele se recusa a assinar? Isso ele precisa responder. Primeiro, já é um absurdo ele não assinar. Segundo, por que ele está pressionando os senadores para não assinar a CPI? É muito grave, isso enfraquece o PSL, enfraquece o governo, ao contrário do que ele acha que a CPI vai prejudicar o governo, é exatamente o contrário. É a não CPI que vai fortalecer o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal hoje se coloca numa posição de achar que pode fazer o que bem entende,
E a CPI seria a única forma de você tentar colocar o Supremo nos eixos. Eu não estou querendo propondo aqui que o Supremo seja extinto. Ao contrário, o Supremo é importante. Mas o Supremo tem uma função primordial. É a defesa da Constituição. Nesse sentido, eu estou absolutamente ao lado do jurista Modesto Carvalhosa, que tem feito uma campanha incansável para garantir essa CPI. E, infelizmente, o Flávio Bolsonaro tem agido tem ido no caminho contrário. Caminho contrário desse movimento de renovação política e caminho contrário da vontade popular. Que eu tenho absoluta certeza que os eleitores do senador Flávio Bolsonaro estão decepcionados com a postura que ele está tendo. E isso tem enfraquecido o PSL, e isso sim enfraquece o governo. Porque o governo acaba ficando refém de um Supremo que se vê como deuses do Brasil. A gravidade, a necessidade de uma CPI da Lava Toga é tão grande que hoje saiu no portal UOL uma entrevista com o Gilmar Mendes, né, onde ele é absolutamente claro. Primeiro ele faz aquela campanha que ele está fazendo há tanto tempo contra a Operação Lava Jato. Se dependesse dele, a Operação Lava Jato teria acabado. E ele faz o seguinte comentário em relação à CPI da Lava Toga. Olha o que ele diz. A Lava Toga seria inconstitucional e terminaria arquivada pela Suprema Corte, o STF. Né? Se essa CPI fosse instalada, ela não produziria nenhum resultado. E certamente o próprio Supremo mandaria trancá-la. Ora, veja a situação que nós estamos. A CPI, se for instalada, ela tem como função investigar os abusos do Supremo Tribunal Federal. E o Mendes está dizendo que o Supremo Tribunal Federal não vai permitir ser investigado pelo Senado. Daí a importância, mais do que nunca. Eu não estou falando de disputa de governo A ou B, a importância para o país. Que a CPI da Lava Toga seja instalada no Senado e que ela faça a devida apuração de eventuais abusos do Supremo. Daí a gravidade maior ainda dessa postura do senador Flávio Bolsonaro. Lamentável a postura dele. Como disse, eu acredito que os eleitores dele estão absolutamente decepcionados. E eu queria dizer aqui para todo mundo, parabéns ao senador Major Olímpio, que tem tido uma postura firme na defesa da CPI da Lava Toga, tem sido intransigente na defesa da necessidade da sua instauração. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Se gostaram, deixem seu like, deixem seus comentários, eu leio todos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.